No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, que hoje não pôde estar conosco, mas estamos aqui tentando aí representá-lo. E hoje, com uma participação muito especial, eu particularmente gosto muito de ouvir essa pessoa que está aqui. E antes de mostrar quem é a pessoa, vou pedir que tu compartilhe aí essa programação, compartilhe nas tuas listas de transmissão, grupos de WhatsApp, no teu status, Telegram, Signal, enfim, compartilhe aí. Vamos colocar aqui na tela. Paz do Senhor, pastor Carlos Alberto. A paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos que estão videologados nesse maravilhoso programa. Deus abençoe a todos. Pastor, uma honra receber o senhor aqui nessa programação. Amém, obrigado. Eu não sei vocês que estão ouvindo a programação, né? Mas eu, quando tenho qualquer dúvida sobre Bíblia, envio uma mensagem para o pastor Carlos Alberto. E ele nos suporta, né, pastor? É. Só Jesus para a graça, né? A própria Bíblia diz que temos que suportar uns aos outros, né? Já estão colocando aqui no chat, ó, querido pastor. O senhor é amado, pastor. Glória a Deus, olha só. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Pastor, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que eu creio que as pessoas estão aí, muitos estão já vendo, mas talvez não acreditando ainda, não conseguindo assimilar o que está acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário mundial e a vinda de Jesus, pastor. Vemos aí que realmente estamos chegando nos últimos dias, né? É, o que a gente pode sentir, né? É que o cenário está sendo todo preparado segundo o que a Bíblia nos informa, né? Então, dá para usar essa expressão que estamos sentindo que é os últimos dias. E pastor, a Bíblia ela é bem clara, principalmente ali em Mateus, onde Jesus começa a falar sobre os últimos tempos. E eu creio que assim como muitas pessoas têm dúvidas, eu também ainda tenho algumas dúvidas, né? Tem gente que acha que tem na sua mente, pastor, que o inferno é na terra. Não, eu não penso isso, né? Mas tem pessoas que pensam, não, o inferno é aqui na terra mesmo. Não vai existir um inferno. Se o inferno fosse aqui na terra, nós gostaríamos de ficar no inferno, porque aqui não está tão ruim ainda, né? Exatamente. Mas o inferno não é aqui, nós sabemos, né? O inferno é um lugar onde as pessoas vão eternamente provar o juízo de Deus, né? Então, nós temos que batalhar para tirar pessoas dessa condução de ir ao inferno e nós mesmos nos preparar para não chegarmos até lá, né? E pastor, tem pessoas que acham que a gente vai passar a grande tribulação. Sim, existem inclusive segmentos religiosos, né, que acham que a igreja passará na grande tribulação.
Mas nós lendo um contexto da Bíblia, onde é abordado esses temas, nós vemos que Deus não vai permitir que a igreja passe na grande tribulação, ou seja, a igreja será retirada da terra antes que se inicie a grande tribulação, ocasionando então que a retirada da igreja será possivelmente o início então do movimento chamado grande tribulação, né? E pastor, quais são os sinais mais claros assim que está chegando pertinho assim de Jesus voltar? Vou deixar o senhor falar, que o senhor fala, vou deixar o senhor à vontade. Amém. Bom, nós lendo especificamente o capítulo 24 do livro de Mateus, nós vemos assim muitas indicações, né, de que nós podemos assim ver como se fosse um relógio, como sendo um relógio, os indicativos de que a vinda do Senhor ela está bem próxima. Então convém que o ouvinte leia o capítulo 24 do livro de Mateus, né? Que fala de vários sinais, né? Fala sobre o princípio das dores, Mateus a partir do capítulo 24, versículo 1, né? E, consequentemente, vai todo esse capítulo falando a respeito. Nós poderíamos citar, por exemplo, que surgirão muitos falsos profetas, capítulo 24, versículo 11. Podemos citar capítulo 24, versículo 6, né? De rumores de guerras, e guerras também, né? Versículo 7, do mesmo capítulo 24, né, que se levantarão nação contra nação, reino contra reino. A questão da fome sobre a terra, pestes, agora há pouco aí passamos por uma situação difícil no mundo inteiro sobre a questão do coronavírus, né? Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, né? Mas todas essas coisas, como diz o versículo 8 do capítulo 24, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, seria o início, né, de um período que tende a se agravar, né? Então nós estamos nesse início desse período que tende a se agravar. Versículo 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo serão muitos escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Bom, esse é um sinal visível até Mas isso já acontece, no tempo atual, né? Claro. Isso já acontece, tem vários países. Uns traindo os outros, enfim. É que a gente vive aqui no Brasil, e aqui no Brasil, por enquanto, ainda não há perseguição religiosa, né? Por enquanto. Sim, mas esses que, quando houver, se nós tivermos que ser perseguidos, quem vai trair uns aos outros? Quem já está dando sinal que serão os futuros traidores, ou seja, aqueles que já estão junto conosco em contrariedade àquilo que nós pensamos, que nós recebemos de Deus, as informações, as revelações de Deus que nós recebemos, as direções de Deus que nós recebemos, existe dentro das próprias igrejas, né? Isso falando de um âmbito nacional, dentro das próprias igrejas, pessoas que estão ali comungando, mas contrários à própria direção que Deus está dando àquele determinado ministério, né? Então esses serão propensos, se houver uma perseguição, a trair os seus próprios irmãos, né? Então estão sendo já preparados, recrutados para ser os futuros traidores, porém, se arrependerem, podem então sair fora desse alistamento, né? E também surgirão muitos falsos profetas, enfim, né? Pessoas se dizendo ser o Cristo, que já existe, na verdade, tudo isso, pastor. Já existe. Claro. Tem aquele, qual é o nome dele agora, eu esqueci, não sei o que lá, Christ, que ele se fala, né? Sim, o Henry. Henry Christ. Henry Christ, é. E ele diz... Não só esse, mas qualquer um que falar uma profecia que não é de Deus é um falso profeta, né?
Nós vemos agora aí, no advento das eleições, né? Você abre a internet, quantas profecias, revelações que não passaram de fake news, né? Uns disseram, o candidato tal vai morrer antes do primeiro, segundo turno. Não se cumpriu. Então, se não se cumpriu, era uma falsa profecia. E assim sucessivamente. Qualquer coisa que seja para um grupo ou para um indivíduo, a profecia é um falso profeta. Também aquele que ensina errado, porque profecia também é sinônimo de ensinamento. Se ensinar errado, é um falso profeta também. E isso hoje em dia, infelizmente, se acha em qualquer esquina o falso profeta. Isso é o que muito tem. Sim. Os falsos mestres que ensinam, meu Deus do céu, misericórdia. Sim. Mas, pastor, e a Bíblia diz assim, ó, o amor de muitos se esfriará. Perfeito. É o que está escrito no versículo 12 do capítulo 24. O motivo do amor se esfriar é por se multiplicar a iniquidade, né? Iniquidade também é sinônimo de injustiça. E injustiça é não dar para quem tem direito o que lhe é de direito, né? Esse é um fator que está terminando com o amor. Mas, olha, nós temos que observar o texto e esmiuçar bem, ó. Diz assim, o amor de muitos, ou seja, mas não é de todos, né? Não é de todos. Então nós precisamos, e quando eu digo nós, você, amado ouvinte, videologado que está me ouvindo aí, nós temos que buscar, né, crescer em nós o amor. Ainda estando ontem na congregação ali da área Cachoeirinha, onde eu estou servindo a Deus na condição de pastor, eu pedi oração por mim mesmo, para que eu possa amar aqueles que são contrários à própria igreja que eu sou pastor. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil. A Bíblia diz assim que tu tem que amar o teu próximo, mas às vezes o próximo não se ajuda a ser amado. Sim, e irmã Tainê, eu estava relatando à igreja, né, que eu venho pregando a palavra de Deus há quase 40 anos. E eu preguei milhares de mensagens, né? Milhares de mensagens, assim como qualquer pastor que já está há anos atuando. E nós temos que viver a mensagem que pregamos. E hoje, nós temos que viver a mensagem de amar os nossos inimigos, nossos contrários. Aqueles que, né, se mostraram contrário à própria Bíblia. Se mostraram contrário à própria Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, eles entenderam que é outra, né? Então, agora eles estão nas nossas igrejas. E nós somos pastores deles. Agora nós temos que viver aquilo que durante muitos anos nós pregamos, que é amar o nosso inimigo. E isso é uma coisa bem contrária à nossa natureza humana. Porque nós não podemos encarnar um personagem pastor. Nós temos que ser pastor autêntico e mostrando que somos também seres humanos suscetíveis a muitas coisas semelhantes a outros, né? Tais como um grande homem de Deus como Elias, teve problema emocional, né? Enfim, nós também sofremos isso. E agora, a grande questão para a natureza humana do pastor é amar aquele ao qual ele é pastor. Porém, é contrário à revelação que Deus deu para a sua própria igreja. E pastor. Então, nesse momento, nós temos que buscar ter o amor de Deus, porque senão nós vamos entrar nesse grupo que o amor vai se esfriar. Especificamente por esses que hoje são contrários ao que Deus tem revelado para nós. Que tremendo isso. Que tremendo. É importante, eu tenho orado por mim nesse quesito, que eu preciso agora não ser um partidarista, não perseguir alguém que pensa diferente de mim. Eu tenho que amar mesmo que ele seja meu inimigo. Eu preciso de oração também. Tá? Eu acho que todos nós devemos orar uns pelos outros nesse aspecto. Muito necessário. Pastor, já está conosco aqui no chat a irmã Jussara Tapia, a irmã Duda Rodrigues, a irmã Elisandra, a irmã Raíssa, irmão Anderson Fabrício lá de Palhoça, irmão Rogério Cardoso. Glórias a Deus, paz, Senhor. Irmão Rogério se batizou agora há pouquinho tempo, pastor, é lá de Gravataí.
Ele tem uma rádio gospel online. Oh, glória a Deus. A irmã Simone, de Criciúma, também conosco. Irmã Dalva Loreto. Irmã Priscila Silva, lá de Uruguaiana. Irmã Daiana Xavier, lá de Viamão. Irmã Robecilda, lá do Ceará. Irmã Lucimar Orestes. Irmã Lúcia Nunes. Irmã Camila Leonel, lá de Jaguaré, Espírito Santo. Irmã Veroni Santos. Irmã Maria Tereza, ali de Cachoeirinha também. A Terezinha, ali de Cachoeirinha. Lá da congregação... onde eu congregava, Jardim Conquista. Jardim Conquista. Amada irmã Terezinha. Irmã Cíntia Almeida de Cacequi, irmã Elisandra lá de Rolante. A irmã Priscila Lessa, também aqui da sede internacional. O irmão Antônio Bombardo, aqui da sede internacional. A irmã Elisandra disse, ora por nós, pastor. Vamos orar, né? É Temos bem que assim. fazer uma campanha de oração para nós termos amor, para não cair nesse outro grupo, que já não tem mais o amor ao qual eu estou pregando. É verdade. A Bíblia não. O irmão Paulo Jair dizendo aqui, Jesus foi um pouquinho mais além. Ele disse, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos maltrata. E ora pelos que nos perseguem. É terrível, mas é possível. Sim. Também aqui, irmã Erenice Kaiper, irmão Fábio Bittencourt, de Cachoeirinha, irmão Juliano Xavier, lá de Viamão, e a irmã Ana Oliveira, de Cachoeirinha. O senhor sabe quem é a irmã Ana? Olha, tem algumas É a Ana. Mas Ana A tem Ana mais lá uma. da Betânia. Ah, sim. A irmã Ana Oliveira, lá de Cachoeirinha, também conosco. Não esqueça aí de deixar o seu like. Nessa programação é muito importante deixar o like, viu? Para que a programação vá mais longe. Pastor, Sim, a Bíblia diz, fala sobre as 10 virgens. perfeito. Olha só, e ela diz assim, ó, que todas as 10 virgens dormiram. Perfeito. Todas dormiram. Então vai chegar um ponto em que a igreja vai dormir, é isso que a Bíblia está dizendo? É capítulo 25 do livro de Mateus. Fala sobre as 10 virgens, né? Sim, aqui está dizendo assim que as 10 tiveram esse momento aí, né? Essa sonolência, né? Então, se está escrito assim, temos que crer que será assim, né? Tosquenejaram. Isso não quer dizer que tiveram um sono profundo. Não quer dizer que entrar naquele estado alfa, né? Total desligamento. Elas tosquenejaram, tiveram assim um breve sono, né? Que nem quando a gente Todas diz assim, adormeceram. pescou. Né? Pescou um pouquinho. Deu uma pescada, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos que falar no Rio Grande do Sul porque Tem pessoas estamos de com outros lugares, claro. irmãos aí de outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul se diz assim, deu uma pescadinha, né? Ou seja, deu uma dormidinha. Se está escrito assim, eu não posso dizer ao contrário, né? Está escrito no capítulo 25 e versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Já estamos ouvindo esse clamor. Quem é que está dizendo isso hoje? É os pregadores do advento, do arrebatamento da igreja. Né? Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Né? Então, nós que entendemos que somos esse grupo também, nós temos que proclamar agora em alta voz, né, que Jesus logo vai estar buscando a igreja. Tem pessoas que dizem, pastor, que citam, eu ouvi de uma pessoa um dia, eu fiquei meio chocada, assim. Sim. Ela disse assim, que não precisa, que a questão de ser batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com ser arrebatado. Bom, de uma maneira geral, a Bíblia não fala que é necessário ser batizado com o Espírito Santo para ser arrebatado. Né? A Bíblia diz que vai ser salvo, né? E a salvação não vem pelo batismo com o Espírito Santo. A salvação vem pelo perdão dos pecados, pela aceitação de Jesus, pela purificação dos seus pecados pelo sangue, enfim, né? O batismo com o Espírito Santo é um estágio na vida do crente que deve ser buscado. Deve ser buscado, né? E a questão ele diz assim que o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção, para o dia do Sim, arrebatamento. é o selo. Ele é chamado de selo também. O selo é um tipo do Espírito Santo. E quem não tiver esse selo no dia do arrebatamento? Mas o Espírito, ele pode estar na pessoa sem a pessoa ser batizada. Ser batizada é uma efusão do Espírito, é um derramar do Espírito.
Não necessariamente que quem não for batizado não tenha ele. Muito importante isso. A irmã Elisandra, ela disse assim, mas não é o Espírito que convence? Aí a gente entra naquela questão de ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e a pessoa não ser cheia do Espírito Santo, não ser batizada com o Espírito Santo. Qual é a diferença? Existe... Vou trabalhar uma situação mais prática, né? Isso. O ouvinte aí que está ouvindo, pegue agora um copo d'água e encha de água. E encha de água. Você vai ver que quando chegar na borda do copo, ele cria uma saliência assim antes de derramar. Ele fica um pouquinho além da borda, né? E depois que passa aquela saliênciazinha, ele derrama. Então, primeiro precisa ser cheio. Como tu vai derramar alguma coisa que você não está cheio dela? Né? Então, você precisa ser cheio. E também pode, ao adquirir mais, derramar. Então, sendo cheio, você pode ser convencido. E sendo cheio, você pode derramar. Então, é uma aplicação prática de uma coisa que para você entender melhor, né? Então, nós temos que separar bem essa questão. Não podemos pregar que para ser arrebatado, necessariamente deva ser batizado. E pastor, e para ser cheio, tem que estar vazio. Aí imagina só, como é que eu vou botar água? Não, para ser cheio não necessariamente tem que estar vazio. É para iniciar o processo de ser cheio, deve-se estar vazio. Olha só. Para iniciar o processo. Isso. Para poder ser cheio tem que estar vazio, então. Para poder tem que encher, para começar a encher tem que estar vazio. Sim, porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, né, não tendo o Espírito, tem nele alguma coisa, que é chamado de valente. Um espírito, vamos dizer. No baixo espiritismo, por exemplo, se chama de 3 espíritos, que é chamado de pai de cabeça, pai do corpo e pai do pé. É o que está no corpo das pessoas. Mas chegando, a Bíblia diz, o mais valente, então expulsa tudo que está dentro e se aloja ali. E limpa a casa. Como morador dominante, né? Que é o espírito. Então, a partir dali, inicia-se então o processo de enchimento. Todo crente, aquele que está ouvindo agora, você que está ouvindo agora, e ainda não é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar o batismo. Buscar o batismo. Estando cheio, busca o batismo para derramar do Espírito Santo. É importante, por exemplo, um copo, pastor. Um copo que está cheio de azeite. Vou usar o azeite, tá? Sim. Tá até metade de azeite. Porque o azeite dá para ver bem a diferença entre o azeite ou areia. Areia. Sim, qualquer Tu bota elemento. a água ali, ele não vai conseguir encher. Vai ter areia ali dentro ainda. Sim, claro. Vai ter coisa ruim ali ainda. Sim. Então, por isso que é importante a gente se esvaziar. Sim, a obra do Espírito é essa, é tirar dali o que está ocupando, para então ele ocupar o espaço. E para Deus fazer com que nós consigamos nos esvaziar, Deus tem que trabalhar na vida da gente. O princípio disso tudo é a gente querer, né? O princípio de tudo é a gente aceitar e querer. E quando a gente quer, posteriormente, então o Espírito Santo vem fazendo essa obra que é peculiar a ele, né? Que homem nenhum faz, homem nenhum tem o poder de tirar, de limpar, de transformar. Essa é toda a obra do Espírito Santo. A Bíblia o diz que princípio vem de dela é a Deus gente querer. o querer, a Bíblia diz que vem de Deus o querer e o efetuar, né? Perfeito. Mas quem desperta esse querer em nós também é Deus. Sim, em princípio é Deus que executa isso, Ele mas, pergunta assim, mas Deus não força. Sim, Deus não força. Mas aí assim, ó, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que está perdida, que não tem Deus na vida dela. Aí me diz, isso aí não adianta mais. Olha, eu puxando pro ombro amigo, não posso. É restauração. Aí aquela pessoa, todo mundo diz, não tem mais jeito, larga de mão, já era. Mas tu continua orando por aquela pessoa. E aí Deus vai lá e bate na porta do coração daquela pessoa. Ele vai lá e vai bater. Ele vai bater. Vai insistir naquela pessoa para despertar o querer nela. Sim, claro. É isso? Com certeza.
A Bíblia traz a ideia de que Deus quer salvar a todos. Deus não quer que nenhum se perca, né? Nenhum se perca. Então ele chega e faz a proposta da limpeza, da transformação, do habitar dele em nós. Mas se eu disser para ele, Deus, eu não quero, pronto, ele não vai me forçar. Hoje, por exemplo, eu sou um crente há muitos anos, sou pastor, mas se eu disser para Deus, Deus, eu não quero mais, pronto, para toda a obra. Obrigar. Tanto o início da obra não se dá o início, como a obra se termina também se eu disser que não quero mais. A obra de Deus está sendo feita em mim e em muitos outros há muitos anos, né? Mas se eu disser eu não quero mais, ela para por aqui. Então todo o processo é desencadeado a partir do momento que eu aceito, que eu deixo, que eu manifesto o meu querer, a minha aceitação pela proposta de Deus. E no caso, a pessoa, por exemplo, tem essa pessoa que está perdida na família. Mas a pessoa, tu tá vendo que ela não quer. Muitas vezes disse não para Deus. Mas Sim. O familiar continua insistindo e orando. Não pode desistir de orar. Não, eu tenho, nas minhas relações com meus familiares, né, eu tenho algum testemunho assim que eu posso manifestar aqui, né? Eu sou filho de um pastor. Papai é pastor até os dias de hoje ainda. Dia 18, meu pai faz 89 anos, está atuando ainda como pastor há muitos anos. Glória a Deus. Né? Porém, não sei se ele teve a infelicidade, o que aconteceu, o tropeço na vida dele, que ele casou com uma pessoa que era... Minha mamãe foi satanista. Mamãe servia a Satanás a vida toda praticamente. E eu voltei para Jesus aos 21 anos e... fui orando pela minha mãe, como é normal para uma pessoa, né? Eu orei pela minha mãe 26 anos, todos os dias desses 26 anos. Glória Até que um dia a mãe disse para mim, meu filho, vou te contar uma coisa para ti. Eu disse, o que houve, mãe? Olha, um pessoal botaram uma tenda aqui na vila, ela disse, botaram uma tenda aqui na vila. Eu fui lá e aceitei Jesus. Glória a Deus. Mamãe tinha então 76 anos quando me disse isso. Quantos anos levou? Hã? Quantos anos levou? De oração minha, foi 26 anos que eu orei por ela. E ela disse, aceitei Jesus. E quando eu tive certeza que isso era verdade, comuniquei aos meus irmãos, eu disse, olha, vocês se preparem que a mãe vai morrer. E eles disseram, tu está agorando a mãe. Agorar, assim, para quem não sabe, é desejar o mal. Eu disse, não estou agorando a mãe. Só que ela serviu a Satanás todos esses anos, agora Deus vai recolher ela. 10 meses depois, a minha mãe morreu dentro da igreja orando. Glória a Deus. Então, não podemos desistir. Não podemos desistir de maneira nenhuma, né? Devemos continuar até que Deus seja recebido por essa pessoa, ao qual hoje está dizendo que não o quer. Aqui importante, estão colocando aqui no chat, pastor, como é bom aprender, a irmã Lucimar Orestes colocou, irmã Miriam Paixão aqui conosco, irmã Raquel Gonçalves de Nova Santa Rita, irmã Rosane lá de Sapiranga, irmã Maísa de Lima lá de Bagé, irmão Fabiano Vargas, que é o líder aqui do Ombro Amigo aqui da sede, irmão Silvio Borges lá de Gravataí, que é o líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas lá de Gravataí, irmã Belonir pedindo oração Glória a Deus. Pela sua família, por saúde, por libertação das filhas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Elas querem voltar para Jesus. Em nome de Jesus. A irmã Robecilda diz assim, as misericórdias do Senhor são tão grandes. É verdade. Aqui a irmã Favelin diz assim, sou a única... A Favelin é lá de Cachoeirinha, pastor. De Cachoeirinha, esposa do irmão Bruno. Sou a única da minha família que serve a Deus, mas creio que Deus irá salvar todos. Também aqui irmão Gildo Freire conosco, irmão Arlan Machado, irmão Regis, irmã Fabiane da Vila dos Comerciários também aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Favelin, ela está dizendo que é somente ela que serve a Deus na família dela. Não Por tem enquanto, problema. Deus vai salvar os demais. Deus já começou a iluminar a família, né? Antes não tinha ninguém, então já começou a iluminar. Você sabe que na minha família também, como eu sou
pertencente a uma família de muitos irmãos, né? Papai fez 24 filhos, né? Então, Bem pouquinho, né? então a gente tinha algumas divergências entre nós mesmos, né? Imagina só, E pastor. eu tinha especificamente um irmão que desde que eu nasci, ele era como se fosse o meu inimigo predileto. Nós vivíamos brigando com 3 anos, com 5 anos, com 10, com 15, com 18. Nós brigávamos de faca, de pau, de soco. Botei ele uma vez no hospital, aquela coisa toda, né? Mas eu, voltando para Jesus, comecei a orar por esse meu irmão também. E um dia Deus deu-me uma visão, né? Uma visão, estampou na minha frente um versículo bíblico e mandou falar com ele. E quando eu fui falar com o meu inimigo mais próximo, que era ele na família, né? Nós tínhamos já várias brigas feias, já como meninos, como moços e como homens. E eu fui falar com ele sobre o versículo que Deus mandou dizer para ele. E aí ele se converteu. Glória Hoje a ele é Jesus. crente e é o meu melhor amigo dentro da minha família. Glória a Deus. Na minha família ele é o que me visita, que liga para mim, que se preocupa comigo, né? Às vezes que eu estive hospitalizado por algumas questões, tais como um acidente e tal. Ele é a pessoa hoje da minha família que é o meu melhor amigo. Glória a Então, Jesus. você que está ouvindo, não desista. O teu maior inimigo hoje pode ser o teu maior amigo amanhã, se tu não desistir de orar por ele. Isso é tremendo. Isso que o pastor falou agora é tremendo. Até mesmo, pastor, às vezes nós vemos dentro da igreja mesmo. Sim. Acontece em algumas situações, por exemplo, o inimigo vai tentando colocar tu contra uma pessoa, contra um vizinho até mesmo. Sim. Por quê? Porque ele sabe que se aquela pessoa se converte, vai dar muito fruto. Vai dar muito fruto, vai ser uma parceria boa. Exatamente. E por isso que o diabo tenta romper com essa... E sempre lembrando, e vamos falar a respeito da Bíblia, dentro da igreja, você pode estar há anos dentro da igreja com pessoas que não são convertidas. Exatamente. O próprio Jesus um dia olhou para um obreiro dele, vamos nivelar ele assim como um presbítero, né? E ele disse para aquele companheiro de ministério, dizendo assim, olha, quando tu te converter, conta para os outros todos que tu te converteu. Eu acho que pior foi ouvir para trás de mim, Satanás. Sim, era um Eu acho que era um essa companheiro parte que foi pior. dava vazão ao inimigo da nossa alma, né? Meu Deus. Ele deixava o inimigo usar ele um pouquinho, né? Ele era bem Aí sanguíneo. Jesus disse, olha, quando tu te converter, e chegou num ponto, então, que ele se converteu. E foi transformado por Deus num expoente do evangelho, né? Um grande apóstolo, ganhador de almas, né? Conhecido por todo mundo cristão, né? Como São Pedro. Que tremendo. A irmã Belonir disse, paz, irmã, do lado da minha casa tem uma mãe de santo, mas eu oro por ela para Deus salvar ela e suas filhas. Eu creio no poder de Deus. Também aqui a irmã Lourdes da Bom Jesus, ela diz assim, glória a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto. Amém. Também aqui o irmão Eduardo Baez, ele diz, na verdade, a procura do batismo do Espírito Santo é um dever de todo crente. É Com claro certeza. que tem pessoas como aquele que foi crucificado do lado de Jesus que não tinha tempo para ele. Mas nós temos esse tempo. Não devemos nos acomodar com o fato de não ser batizado no Espírito, porque então não agradaremos a Deus. Sim, temos que buscar, né? Buscar. O irmão Roberto Cardoso, também lá de Bagé, ele diz, glória a Deus, Deus abençoe o pastor Carlos Alberto. Irmã Sônia Caspari também aqui conosco. Ela diz que ela é de bom princípio e também somente ela serve a Deus na família dela, pastora. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, convém eu falar aqui o seguinte. Nós que temos acesso à Bíblia e alguém para nos ouvir, nós temos que dar um ensinamento correto como buscar esse batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente coloca algumas sugestões para que isso ocorra. A gente diz, faça isso, e não diz o fundamental para receber o batismo com o Espírito Santo, que é crer e falar. O básico é crer e falar.
Recordo-me quando eu estava na busca do Espírito de Deus, né? Logo que voltei para Jesus com 21 anos, hoje vou fazer 63 anos, eu perguntava para o pastor, como é que eu vou receber o batismo do Espírito Santo? E ele dizia, vem na igreja, coloca um terno, coloca uma gravata, raspa a barba, corta o cabelo, dá o dízimo, e toda aquela situação toda que são boas. E eu não sou contrário a nenhuma delas. E eu costumo dizer, já disse numa outra oportunidade aqui, eu congreguei muitos anos dentro de uma vila, assim, bastante pobre, né? E houve casos de pessoas que saíram procurar um cachorro que estava perdido da sua casa, entraram na igreja e foram batizados com o Espírito Santo. E eu olhava para aquilo ali, eu pensava, mas Deus, eu estou há tanto tempo aqui. E essa pessoa entrou procurando um cachorro, ficou 5 minutos na igreja, nem crente era, e foi batizado com o Espírito Santo. Como isso ocorreu? Até que um dia, então, numa campanha de oração, os irmãos estavam orando para que alguém fosse batizado com o Espírito Santo como sinal para realizar um trabalho evangelístico. E eu vindo para frente, ouvindo então a palavra de Deus, eu disse para Deus, Deus, derruba uma barreira que existe entre eu e tu para que eu seja batizado com o Espírito Santo. E Deus me deu então a primeira visão que eu tive. Deus me deu uma visão de um muro muito grande. As pedras eram enormes. E naquela visão o muro caiu. E quando o muro caiu e eu abri os olhos, acabou a visão. Eu estava caído no chão, sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Logo Deus me revelou que o muro que impedia era eu mesmo. Era a minha forma de pensar em relação a Deus. Então o que eu ensino para você agora? Faça tudo o que tiver ao teu alcance. Mas não esqueça de crer. Porque a promessa é para quem crê. Está explícito no capítulo 2 do livro de Atos. É para quem crer. E quando você crê e vai ser batizado com o Espírito Santo, notem, logo vem uma voz que diz, você vai imitar o pastor, você vai imitar a irmã fulana. Exatamente. O que vão pensar de ti? Vão dizer que tu tá louco, tu pode estar endemoniado. Aquela voz é a voz do inimigo. Então se você crê, receba agora, você pode ser batizado agora no Espírito Santo aonde você está. Se você crê, abre a tua boca e fala na língua que Deus quer que tu fale. Porque é uma concessão de Deus tu falar em línguas estranhas. E Deus vai te abençoar. Glória a Deus. A irmã Elza, pastora, ela diz assim, ó, paz do Senhor, pastor Carlos Alberto, irmã Tainê, Jesus me batizou com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Eu pedi, me batiza, Jesus. Ela é de Viamão. A irmã Fábio Bittencourt, ela disse, eu mesma fui privilegiada por ser batizada com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizada nas águas. Olha só. O irmão Mateus Felicion tá mandando um abraço aí pro senhor, ele é lá de Eldorado do Sul. Mateuzinho, sabe, filho da Dalila? O Mateuzinho, um abração pro Mateuzinho. Ele deve estar um Mateuzão já agora. Mateuzão, né? Grandão, né? Irmão Delfino Gomes também conosco. A irmã Valquíria Pinheiro aqui do nosso estúdio diz assim, ó, que oportunidade os ouvintes da Rádio Esperança e os youtubers estão recebendo de ouvir esses ensinamentos preciosos. Glórias a Deus. Também aqui, irmão Fábio Alessandro, meu esposo, querido, está também na audiência dessa programação. O irmão Arlan, ele diz assim que, aqui ó, eu ia em todas as campanhas que tinha na igreja buscando batismo no Espírito Santo. Um dia, orando sozinho no meu quarto, fui batizado. Veja. Também aqui, irmã Loreni Rodrigues conosco, irmão Givanildo Ribeiro, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas lá da Bom Jesus conosco. Irmão Givanildo Ribeiro. Irmão Givanildo, um abraço. Também aqui, irmão Cláudio Rocha, presbítero Cláudio Rocha, que é lá de São Leopoldo, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas lá de São Leopoldo, viu? Glória a Deus. Ombro Amigo aqui, ó. Ombro Amigo tá... Isso, tá, pastor? Aqui também, irmão Reni Brau, ele disse, verdade, fui batizado na minha casa, irmão Reni. Irmão Luiz Antônio, diz paz do Senhor, meu pastor Carlos Alberto, aqui da área carbonífera, o irmão Luiz Antônio. Glórias a Jesus. Luiz Antônio. Pastor, essa questão do batismo com o Espírito Santo é muito importante. É importantíssimo, é fundamental, porque é coisa boa. Outra questão, dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. O que a relação de um com o outro? Por exemplo,
Deus me escolheu para ser uma profeta dele na casa dele, ok? Certo. Mas eu não sou batizada com o Espírito Santo. Tem como? Bom, a Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Você pode profetizar falando uma verdade explícita de um texto. Né? Você pode profetizar falando uma verdade explícita de um texto. Se você disser assim, ó, por suplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está... Profetizando. Porque existe num texto essa palavra. Sim. Não necessariamente você tem o dom de profecia. Sim. Você está citando algo que é uma verdade e pode ser uma verdade profética. Então não é necessário... Vamos usar o dom de cura, então. Oi? Vamos usar o dom de cura, então. O dom de cura já é um dom do Espírito Santo. Isso, dons do Espírito Santo. Aí é dom do Espírito Santo. Isso. Dom de ação se chama. Isso. É dom de poder. E isso precisa, então, ser batizado com o Espírito Santo para receber esse dom, né? A gente vê, às vezes, as pessoas jejuam, oram, pedem tantas coisas para Deus. Ah, jejua porque quer casar, ora porque quer casar, faz vigília, faz... E também, além disso... Eles cambeiam com jejum. Cambeiam com Fazem jejum. câmbio. Chegou a Ivoneide, ó. A Ivoneide chegou para levantar as mãos e dizer, bendito serás. É, só para dizer o bendito serás. Ela vai lá, senta lá, Ivoneide. Vem, Não, irmã não, Ivoneide. sim, vou Vem, eu continuar, já mas estou senta aqui lá. falando há 40 minutos. Bom, eu vou fazer um convite para o senhor ficar até Amém. às 13h30. E Eu aí, sugiro, irmã Tainê, esse assunto que ele está abordando agora, ele é muito amplo e é interessante, né, aprofundar ele. Mas teríamos que ter... vamos agendar já para um programa Ombro Amigo Restaurando Para mim Vidas. não teria problema nenhum. Vamos segurar isso, que a gente tem aí um programa em stand-by aí pro Ombro Amigo, né, pastor? Nós vamos falar sobre o fermento, né? Sim, sobre o fermento. Sobre o fermento. Eu falei um dia sobre o fermento aqui, parece que causou uma certa curiosidade, assim, né? Fermentou, uma expectativa. pastor, fermentou. Fermentou bem, né? Então nós vamos falar um dia sobre o fermento, que é sair de uma massa e retornar para influenciar toda a massa. Deixa eu ligar aqui o microfone. Continuar dentro Paz, desse... Senhor, Não. irmã Ivoneide. Paz do Senhor Matainê, paz do Senhor Pastor Carlos Alberto, Amém. paz do Senhor, audiência. Não, nós teríamos Aqui, um ó. intervalo, né? Daí, nesse meu pequeno intervalo, atendendo o pastor Francisco dos Estados Unidos, pastor Paulo Roberto Santos, tratando outro assunto. E chegar mais perto do pastor Carlos aqui. Sabe que eu vim fazer a live hoje na expectativa de participar junto com o pastor Paulo Roberto, né? E até fiquei tranquilo assim, porque o Paulo Roberto ele é bem articulado, né? Ele fala bastante, né? Ai, eu pensei, pastor, então hoje eu não vou falar quase vou me nada. retirar. Não, mas a Tainê Não, a Tainê, cumpriu ela tá... bem a substituição aí do pastor Paulo, né? A Tainê está Exato. falando bastante também. Não, eu fiquei tranquila, porque assim, ó, o assunto lá está desenvolvendo, eu não pude nem acompanhar o que estava sendo aqui discutido, abordado. Estamos somente abordando. E aí eu digo, eu vou chegar lá meio que viajando, assim, né? Nós estávamos falando sobre sinais, sobre o cenário atual em relação à vinda de Jesus, né? E depois acabamos falando um pouco sobre o Espírito Santo, mas ficou mais assim, só para... A irmã Camila outro Leonel, programa. ela fez uma pergunta bem importante aqui. Ela disse assim, ó, eu estou lutando contra os meus pensamentos. Toda vez que estou orando pelo batismo com o Espírito Santo, sempre vem na mente que eu não preciso do batismo para ser salva. E vem milhares de pensamentos, vários pensamentos no mesmo instante. É uma guerra dentro da mente. É uma guerra, realmente existe essa guerra, né, pastor? Claro, claro, com certeza. Nós estávamos ontem na consagração aqui e como Deus tem usado o pastor Adriano, né, O Adriano No batismo com o Espírito Licidônio, Santo. o pastor Adriano, assim, é uma coisa extraordinária, né? Então ele chamou pessoas que estavam ali, que queriam ser batizadas, né, foram, e Deus já começou a batizar com o Espírito Santo. E com certeza existe pessoas, né, que têm uma barreira, mas Deus pode quebrar essa barreira. Com certeza. O senhor é o mestre, né? Até fico constrangida de estar perto do senhor falando, porque realmente o senhor tem um conhecimento que vem do alto, né, pastor? Todo o seu conhecimento veio do alto. A irmã Giane Ramos disse que foi batizada. Olha só, olha esse batismo com o Espírito Santo. É cada coisa incrível, né? Olha só. É a irmã Giane Ramos lá da Leopoldina, a mãe do Mateus. Uhum. Ela disse assim, ó, fui batizada pelo Espírito Santo numa ligação telefônica, sendo aconselhada
por um irmão que estava no plantão do Ombro Amigo. Amém. Mas o fundamento de ser batizado é esse. É crer. Porque nós não podemos colocar algo mais daquilo que está escrito. Pedro, quando estava pregando, ele disse, esta promessa é para os que creram. Para os que estão aqui, para aqueles que estão longe, para aqueles que hão de crer. Então, você precisa crer e falar. O grande problema é esse que eu já mencionei. A pessoa crê, e quando vai falar, vem aquele monte vem de aquele dúvida, monte de aquele pensamento monte de coisa. contrário, dizendo que vai imitar a irmã Ivoneide, que vão falar, que está endemoniado, o que vão pensar, e a pessoa, em vez de falar a língua que já está na sua mente como proposta do Espírito Santo de concessão para falar, ele começa a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e não fala em língua. E dá ouvidos para o inimigo. Dá ouvido aquele para essa monte voz que está na mente. Tem que desconectar toda a voz da mente contrária, né, e falar em línguas. Esta própria irmã aí, quando está orando, e vem esse pensamento, fala em línguas. Abre a boca e fala em línguas. Fala porque Deus vai... E são línguas estranhas, tu não vai estar entendendo. Sim. É uma coisa que tu não vai É o entender. Espírito Santo que vai nos ensinar a falar. Exatamente. A irmã Miriam Paixão diz assim, eu fui batizada em sonhos, tive 2 sonhos, depois foi confirmado. Eu conheço amigos meus, pastores, ministros. Um foi batizado no arado, trabalhando na lavoura, né? Tem um amigo meu que foi batizado tomando banho. Estava tomando banho, estava ali nu, se esfregando com sabãozinho. E começou a cantar um corinho, que às vezes é natural, a gente está no banho ali se alegrando, né? Começou a cantar um corinho, foi batizado com o Espírito Santo, quase saiu pelado do banheiro, de tanto que começou a pular. Agora, como eu vou dizer que o Espírito Santo vai fazer do jeito que eu quero? O Espírito Santo vai fazer do jeito que já está estabelecido, é crendo e falando. Por isso que tem que se esvaziar dos pensamentos, se esvaziar do eu, É crendo e para falando. poder receber. A irmã Dejanira Batista também está aqui conosco, esposa do irmão Mauro, pastor. Sim. Ali da... Esqueci Um o nome abração aí, área Cachoeirinha, em vídeo peso logado. aqui, olha só. Irmã Isabel Cristina diz assim, paz do Senhor Jesus, estou aqui na escuta, é uma bênção. Recife, Pernambuco, cidade do Cabo Santo Agostinho. Irmã Terezinha também, ela diz assim, assistindo aqui em Itapema, Santa Catarina, amo em Cristo este pastor e a sua esposa. Tenho saudades de ouvir seus ensinamentos nos retiros, pregações na igreja. Deus abençoe esta programação. O irmão Mateus Felício, ele faz uma pergunta. Pastor, a Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Mas qual é o tipo de batismo? Nesse texto aí, o batismo em águas. O pessoal está pedindo a parte 2 dessa programação. Batismo em águas. Tem apenas Sempre uma lembrando que existe também aqueles casos, tais como O o do ladrão da ladrão cruz. da cruz, e aquele caso também que a gente muitas vezes vai visitar um hospital, o camarada está em fase terminal, né? Tu fala de Jesus para ele aceita Jesus, chora e tal e coisa, e parte no outro dia. Exato. Então, necessariamente, esse não houve condição de batizá-lo, né? Deus permitiu aquela questão do ladrão da cruz exatamente para deixar isso bem claro, né, pastor? Para nós termos coisa como linda. ensinar a esperança daquele que está em fase terminal, né? É o arrependimento, né? Se Teve arrependeu, arrependimento, aceitou é. Jesus, teve os seus pecados perdoados. Pronto, vai ser salvo. Agora, aquele que está na igreja ali, vamos usar um termo bem popular assim, ó, está redemoinhando, está protelando, para usar uma palavra mais polida, né? Está protelando o batismo, bom, aí vai, possivelmente vai dar brincando. problema nisso aí, né? Tá brincando. É. Aqui a irmã Elisandra disse assim, então falar em línguas depende só de nós crer mesmo, sem dúvida. Sem dúvida. certeza, Não pode sem ter dúvida, dúvida. Elisandra. Ela mesma já respondeu, Não sem tem que ter dúvida. dúvida, Elisandra. O problema é que o diabo, na hora, ele bota um monte de dúvida na cabeça da Mas gente. claro. É um monte, porque ele não quer que tu receba aquilo ali. Com certeza. Ele não quer que tu receba aquele poder. E coisa boa é ser cheio do Espírito Santo aí. Meu Deus. Eu já vi pessoas que vieram visitar a igreja, né, pastor? Sim, são Isso também batizados. São batizados no Espírito Do Santo. jeito Agora há que estão pouco eu ali. mencionei, Do jeito que estão, mencionei que quando ensinavam-me como ser batizado com o Espírito Santo, colocava as regras todas, ao qual eu não sou contrário, mas eu penso que não são necessárias para ser batizado, né? E um dia uma pessoa perdeu um cachorrinho lá na vila, lá,
e foi procurar o cachorro e achou que viu aquele barulho na igreja, achou que era um baile, alguma coisa semelhante. Entrou para ver se o cachorro não estava ali e foi batizado com o Espírito Santo. Olha Aleluia. que tremendo. Porque parou 5 minutos, o pregador estava pregando. Sim. E naquela época, todos os pregadores pregavam a respeito dessa temática. É verdade. Hoje, nós nos detemos em outras temáticas que... Né? Aí o que ocorre? Aí destaca-se um ou dois que prega isso. Tais como agora, nós temos o pastor Adriano Licidônio, Sim. que está sendo usado, bastante usado. Por Muito quê? usado. Porque ele está nessa temática. Exato. Se você pregar isso, se eu pregar isso, qualquer um pregar isso, vai acontecer. Olha que interessante. Porque é a né? palavra de Deus. O problema é que hoje nós paramos de pregar uma coisa que é importante para a igreja, seria bom que todos fossem batizados com o Espírito Santo, e pregamos outros temas. Então, você não vai criar fé para ser batizado com o Espírito Santo se eu estou pregando para ti outra temática. Agora, se eu pregar essa temática, você vai criar fé. E aí, criando fé, você vai crer e vai ser batizado. É uma coisa Tem bem simples. um outro ponto aqui, pastor, também. A pessoa receber o batismo com o Espírito Santo não significa ser cheia do Espírito Santo. Isso é uma continuação, né? Sim, tem que haver um envolvimento, vamos supor, diário, né? Sim. Semanal, mensal. Ter frutos Tem que ter do manutenção. Espírito. É. Sim. Tem que ter a manutenção. E Com o fruto do certeza. Espírito é uma consequência da tua busca. Que é ali, aquele negócio ali da longanimidade, da... Ontem, por exemplo, ontem era um dia que o nosso pastor presidente, o pastor Humberto, hoje então o pastor presidente de exercício, o pastor Jacob, houve uma convocação para nós estarmos na igreja orando, Sim. certo? Toda a igreja, especialmente no Brasil, orando. Alguns não estavam na igreja. Alguns, muitos. né? Muitos não estavam na igreja, né? Ou seja, Deus poderia fazer nesses que não estavam na igreja grandes coisas, talvez até batizá-los com o Espírito Santo. Será que alguém seria batizado com o Espírito Santo lá protestando, lá chamando a atenção de um general, ou dizendo que o fulano Beltrano é isso, aquele outro? Não. Eles deixaram de receber uma bênção de Deus para fazer algo do seu interesse pessoal ou da coletividade ali, né? Mas nós estávamos na igreja. Então nós temos que ter uma prática de busca para poder encontrar, né? Poder receber. Com certeza. E olha, ontem à tarde Deus usou tanto o pastor Paulo como o pastor Licidônio, que estava ali. O pastor Jacob trouxe uma mensagem. Então foram ensinamentos maravilhosos. Foi um dia de guerrear na presença de Deus. Foi um dia... Um dia de manifestação na presença de Deus. Exatamente, porque como você falou, o que adianta a gente estar indo lá se quem está sob o controle de todas as coisas é Deus. É Deus. Então é Deus. nós ali... foi tão maravilhoso. Até seu nome foi citado ontem ali. Mas que tal? Né, viu? Tem duas perguntas aqui. Posso fazer? Tem 5 minutos só, né? Tem 5 A irmã minutos. Fávilin pergunta se pode ser um pastor sem ser batizado com o Espírito Santo. Bom, esse aí é um assunto que... Bem sensível, né? Não, ele não é... No nosso ministério, nós primamos, né? Entendemos que o obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Porque o obreiro é aquele que vai falar da fé. Ele vai insistir, né, com as pessoas para que tenham fé e recebam suas bênçãos. Como ele vai falar de uma fé se ele não a tem o suficiente para receber algo, né? Especificamente sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. A irmã Simone, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, então vão para o inferno? Não estamos falando disso. Não é isso. Não é, irmã Simone, não é isso Volta que o nós estamos vídeo, assiste dizendo. o vídeo um pouquinho antes lá. Olha um pouquinho o vídeo, nós realmente falamos que não é isso. Tá, minha irmã? Também está aqui conosco o irmão Jonathan Saraiva, também o pastor Alexandre Oliveira, o senhor conhece? Esse eu conheço desde pequenininho, desde que nasceu. Quem é? Filho dele, né, meu Ivoreide? A Ivoreide... Ai, é que o Xandão é mais forte do que o Alexandre. Fala em Alexandre, você já... Quem é Alexandre? Alexandre, não, Alexandre não é um bom nome no atual momento, né? A irmã Belonir... A irmã Belonir diz assim: paz, irmã, eu fui batizada com o Espírito Santo Tem vermelho. e recebi uma profecia que eu tinha o dom da cura divina logo que eu me converti.
Glória a Deus. Tem que buscar tem que buscar. Buscar, É que claro. assim, ó, Deus vai te dizer, quem sabe Deus usou um profeta para te dizer no que ele vai te usar na obra dele. Porque às vezes logo tu te converte e diz, o que eu vou fazer na tua obra? O que eu vou fazer? Aí tu tá ali Eu quero fechar esse assunto aí. Vou lhe dar os Deus- últimos 3 minutos, pastor. Pode? Deus, ele age pelo zelo do seu nome. Uma pessoa pode até nem ser crente. Se ele invocar o nome de Deus para alguma coisa, Deus pode agir pelo zelo do seu nome. Não é pela pessoa. Não é se a pessoa tem ou não tem, se é ou não é. Deus age pelo zelo do seu nome. Isso é importante as pessoas saberem. No pronunciamento do pastor Humberto agora ali sobre essa questão das eleições, ele trouxe uma frase muito interessante, que Deus escuta a oração do ímpio quando feito segundo a vontade dele, né? Que interessante Sim, isso. claro. Não, porque a Bíblia diz que o que tu pedir, não está dizendo assim, só os crentes, só os batizados. Não, a Bíblia diz que aquilo que tu pedir conforme a vontade de Deus vai ser concedido, crendo que vai receber. E a pessoa está crendo. Senão Com certeza. Imagina um ímpio orando, sendo que ele não é crente. Aí ele está orando ali, crendo, se ele está orando é porque ele está crendo que vai receber. Tu acha que Deus não vai ouvir? Deus Vai ouve. ouvir, sim. Com certeza, é muito interessante. 2 minutos, O Ivanete. senhor pode continuar conosco, pastor? Tem um outro programa ou Tem. mais um período só? Não, Mais é mais 27 o minutos. programa Heróis da Fé, 27 minutos, a gente continua Tem conversando. problema, ficamos O pastor aqui. Carlos Alberto aí é professor da... Estamos aqui, não tem Meu problema. Deus, se a gente começar a falar aqui do currículo do pastor Carlos Alberto, a gente vai até às 13 horas. Tem mais Nós 2 voltamos minutos aí. em seguidinha aí. Tem mais 2 Amém. minutos, Ivaneide. 2 minutos? 2 minutos. Então aquele relógio 1 lá tá minuto. errado. 1 minuto. 1 minuto. Tu tem que dizer que o relógio está errado. A Ivoneide, assim, olha, a Ivoneide, ela destrói com o nosso cenário, sabe, pastor? Ela entregou. Ela faz O umas relógio coisas tá assim, errado. aqui, olha, só Jesus para lhe dar graça. Não, ela vive me exortando porque eu não obedeço o relógio, né? Aí eu Mas tô aí eu- tentando obedecer o relógio e ela agora... Agora ela não quer que tu obedeça o É, relógio. não Mas quer eu que tô ninguém cuidando- saiba mas porque... Ela tem que dizer que... Tá, tudo bem. O relógio lá de dentro tá errado, porque só tem um irmão aqui no estúdio que consegue acertar ele. Meu Deus. E eu esqueci de pedir para esse irmão acertar ele. Só veio aqui uma vez na semana, Tranquilo, então. tranquilo. Vamos então pelo... O irmão Arlan diz assim, a palavra de Deus diz que o pecado impede de Deus ouvir as orações. Isaías 59:2 está escrito isso. Também o irmão Fabiano Batista, ele diz, paz, oração e união, sou da área Santa Maria e da congregação de Restinga Seca, estamos ligados, ele diz. Glória a Jesus. Não esqueçam de deixar o seu like, tá faltando 6 likes aí, ó. 6 likes. Então daqui Glória a a pouquinho a Deus. gente volta. É isso? Voltamos em seguidinha, hein? Deus abençoe. Amém. Paz, oração e união. E missão, a união.